Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso quadro Perguntas e Respostas. E hoje é tema livre, então nós iremos falar sobre nefilins, tatuagens e outras cositas más. Então, sem mais demora, me acompanhe na leitura. Primeira perguntinha é essa aqui: tatuagem pode ou não pode? Quem apoia a tatuagem usa o texto de Apocalipse 19, versículo 16, e quem é contra, o texto de Levítico 19, versículo 28. Há um vídeo seu em que você diz que a motivação deve ser considerada. Em meu entendimento, a resposta sobre este assunto ainda não foi dada e eu realmente preciso saber. Então, tatuagem pode ou não pode? Segue minha resposta: não pode. Não há na justiça nenhum motivo ou princípio que justifica um ferimento gratuito. Pois sim, tatuagem é um ferimento autoimposto. Ainda que seja coberto com tinta, embelezado com textos, rabiscos ou imagens, não deixa de ser uma marca tola, uma fútil cicatriz. A tatuagem, entre outras coisas, banaliza e distorce o conceito de dor e sofrimento. O único princípio que se permite o uso da tatuagem é a lei da iniquidade que diz: meu corpo, minhas regras. Então, antes de eu explicar para você com mais detalhes essa minha resposta, eu quero ler com você o texto de Levítico 19, 28 e Apocalipse 19, 16, porque já existe a equipe dos moderados. Então, é muito comum você sempre ter três opiniões ou três visões sobre o mesmo assunto na iniquidade. Tem no mundo, né, de uma forma, na Terra, de uma forma geral. Existe a galera do sim, a galera do não e a galera do mais ou menos. E a galera do mais ou menos, eles se acham muito equilibrados. Por quê? Porque eles não vão nem para o 100% para o sim, nem 100% por não, mas eles ficam no meio. Só que eles estão no meio de duas polaridades. Isso não significa ser equilibrado, até porque a justiça, como nós temos ensinado para você, ela é completamente oposta à iniquidade. O equilíbrio da justiça não é você pegar o melhor de dois pontos, o melhor de duas visões, mas você procurar ter uma visão correta daquilo, sem fantasia e sem teimosia, apenas o certo, ok? E a equipe do moderado, eles usam Levítico 19, 28, por isso eu quero ler com você. Vamos lá, Levítico 19, 28 diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então a galera dos moderados entende aqui. Aqui não diz que você não pode fazer tatuagem. O que diz é que se a tatuagem for em homenagem a alguma pessoa falecida, você não deve marcar o seu corpo. Então a equipe do moderado diz assim: as outras estão liberadas, essas não. Agora vamos ler Apocalipse 19, 16, ok? Apocalipse 19, 16 diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos voltar uns versículos antes para você entender o contexto desse texto? Então vamos lá, a partir do versículo 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com a justiça. Os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, e montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aí tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a galera que apoia a tatuagem e usa esse texto, eles se concentram nesta frase: tem na sua coxa o nome inscrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, eles entendem que essa expressão significa que há uma tatuagem
na coxa de Jesus, que é o Verbo de Deus. Querido, pensa comigo. Você está numa campanha militar. Vocês têm um manto, você tem uma espada, você está com uma couraça da justiça, porque essa expressão aqui de Apocalipse é muito parecida com aquela que está escrito em Isaías. Então, tá todo revestido de armadura, só que da cintura para baixo tu tá com armadura e da cintura para cima, desculpa, você está com armadura e da cintura para baixo, segundo os apoiadores atuais, ou você tá de shorts ou você tá de cueca. Sim, por quê? Porque para eles interpretarem que o conceito de coxa é a coxa nua, é porque ou Jesus está de short ou ele está de cueca. Porque é óbvio que pela descrição do texto, se no seu manto e na sua coxa está escrito que aquilo ali é um bordado, ou seja, bordado na calça está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e bordado no manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tem como ser uma tatuagem, a não ser que ele esteja revestido de armadura da cintura para cima e da cintura para baixo, o seu Jesus está de cueca ou de short. E esse conceito de eles interpretarem esse texto como uma aprovação para tatuagem é aquilo que eu falo com vocês no nosso estudo complementar sobre como estudar as escrituras. É quando você tira uma frase do seu contexto e cria uma própria interpretação. Porque um dos princípios para estudar a escritura que eu passei para você é esse. Busque a ideia central, né? Você pode até fazer um resumo geral do que está sendo dito, mas você não pode fugir do contexto. Porque quando você tira uma palavra ou outra do contexto, essas bobagens acontecem. Querido, a tatuagem, ela é um sofrimento gratuito. A tatuagem, ela banaliza o nosso conceito de dor e sofrimento. Existem três situações em que uma pessoa passa por algum tipo de dor, desconforto e sofrimento. Então, existe a dor da produtividade, e essa é o único tipo de dor que ocorre em Sião. Existe a consequência da iniquidade. Então, a terra, o mundo jaz no maligno, então automaticamente você tem que conviver com os filhos da serpente. Os filhos da serpente são essencialmente maus, então é óbvio que tipo assim, mesmo que você viva na justiça, alguma situação ou outra de ruim vai acontecer, só que na justiça o que ele fez de mal para você não vai permanecer na sua vida porque você vai ser restituído. E também existe o sofrimento proveniente do seu pecado. Você é punido por cada transgressão que você comete. Então, existem esses três conceitos de sofrimento na Terra. Você pode sofrer alguns tipos de situações desconfortáveis por causa da iniquidade que impera na Terra, então você pode ser sacaneado, mas o Senhor irá restituir isso na sua vida, você não permanecerá sacaneado, você não será depredado, né? A gente vê exemplo disso, Judas caminhava com Jesus e roubava Jesus. Então, não, Deus não. Jesus passava por furto no ministério dele. Judas era o tesoureiro e roubava dele. Só que o roubo de Judas, o furto de Judas, não impediu a prosperidade de Jesus. Então, você pode entender o sofrimento proveniente de iniquidade nesse parâmetro aqui, ok? E tem a consequência de pecado. Sim, se você erra, você é punido. Acabou. A punição pode ser um grau maior, um grau menor, tudo vai depender do seu nível de teimosia e rebelião para permanecer na iniquidade, e tudo também vai depender do seu nível de verdadeiro arrependimento. Mas você sempre vai receber algum tipo de chinelada por ter saído da rota que os seus pais instituíram para você. E existe a dor da produtividade, a dor do crescimento. O que é a dor da produtividade? Imagina assim, um parto. Você tem, né, mesmo as sionitas que não sofrem dores de parto no nível que as filhas de Eva, a caída, sofrem, né, que é bem menor, num índice bem menor, assim, ainda assim há desconforto e ainda assim há dor. Só que aquela dor, ela não é inútil, ela está produzindo algo.
ela está gerando um filho. A mesma coisa, o cara que vai construir uma casa, ele fica com os músculos cansados, ele fica esgotado, fica com os músculos doloridos. Há uma dor? É, mas ele está construindo uma casa. Há um crescimento ali, há uma produtividade ali. Não é uma dor inútil, sem motivo nenhum. Ele não está fazendo um esforço inútil, ele não está permitindo uma situação de desgaste para o corpo dele apenas para provar um ponto. Não, um filho está nascendo, uma casa está sendo construída, uma empresa está sendo montada, um projeto está sendo realizado. Então há essa dor. E em Sião, nós só temos esse tipo de dor, essa situação de desconforto, que é a dor da produtividade. Só que a tatuagem, ela faz você interpretar que a sua verdadeira força é o quanto você resiste à dor. Mas se a dor não é para produzir algo bom, para que tê-la? Se não é para gerar um filho, se não é para construir uma casa, um sonho, um projeto, uma família, para que tê-la? Se não é para desenvolver algo que vai permanecer por muitos anos ou para sempre, dependendo do que você está construindo, para que passar por esse desgaste? Para que passar por essa dor? Só banaliza. Além de que cada marca que você faz, emocionalmente e espiritualmente, vincula você àquela memória. Porque, deixa eu fazer você entender, cada pessoa que tatua alguma coisa no corpo dela, desde os primórdios da tatuagem até hoje, ela faz isso com uma forma de marcar o tempo, sabe? Ela fica presa naquele momento. Só que, tipo assim, o registro de um momento não traz o tempo de volta ou não gera os resultados correspondentes. É mera ilusão. Deixa eu explicar melhor. Então, exemplo, você coloca lá no seu braço, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não vai te impedir de andar em incredulidade com medo de que Deus não te guie corretamente e que tudo te falte. O fato de você escrever o Senhor meu pastor e nada me faltará pode até criar a ilusão para quem lê a sua tatuagem de que você é uma pessoa que crê em Deus, de que você é uma pessoa que confia que nada vai te faltar. Mas esse risco, essa marca inútil que você fez no seu corpo, ela precisa, tipo assim, ela não vai fazer diferença nenhuma para sua incredulidade. Você ainda vai continuar incrédulo, como sempre foi. Você até escreveu a tatuagem no seu corpo para não esquecer de que Deus é teu pastor e que se você permitir que ele te guie, porque o pastor ele conduz as ovelhas, você não vai ter falta de nada. Mas o fato de você não esquecer disso não gera a fé correspondente que esse texto deveria trazer. Por quê? Porque, como nós lemos lá em Joel, você tem que rasgar o seu coração e não as suas vestes. Não são as suas marcas externas que estabelecem a sua fé, é as suas marcas internas que produzem o verdadeiro resultado. A mesma coisa, você falar, como eu vejo muitos pais que escrevem o nome dos filhos e tal, mas o relacionamento com os filhos é péssimo. O fato de você mostrar para a pessoa o quanto você ama o seu filho e o seu filho crescer sem saber o quanto você ama para ele é inútil. Você gerou uma dor, porque há uma dor. Ah, Chaya, hoje tem pomadas anestésicas e dependendo do tatuador você nem sente, mas ainda é uma ferida. Não é uma cirurgia pelo qual você está passando por esse processo para correção de algo. Não, não é isso. É só uma ferida inútil. É a mesma coisa, querido. Tipo assim, como eu falo, que moral uma pessoa que faz tatuagem tem para criticar alguém que se automutila, se os dois estão fazendo a mesma coisa? Só que um está embelezando a sua automutilação com tinta, frases e rabisco, e o outro não. Ele só está sangrando gratuitamente. Mas ambos estão tomando um esforço inútil, que não tem produção nenhuma, que não vai gerar
absolutamente nada na sua vida. Marcar o seu corpo com o nome da sua mulher não vai fazer você amar melhor a sua mulher. Vai só gerar para os outros uma ilusão de que ela é importante para você. Mas somente ela sabe, no nível que você valoriza ela, o quanto ela te ama, o quanto você a ama. E o inverso também é verdadeiro. Marcar o nome do maridinho, do filhinho no corpinho, não vai fazer diferença nenhuma se no dia a dia, se nas ações você não estiver amando o seu marido e o seu filhinho. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre digo, a árvore é conhecida por seus frutos e não pelos seus discursos. Então, registrar na sua pele que você, o Senhor é teu pastor e nada te faltará, que a sua mãe é tudo que você quer, que o seu pai, que o seu marido, que a sua esposa, fazer esse registro ou não, apenas, né, marca tribal para se pagar de nossa, porque marca tribal, ela não tem significado nenhum para a maioria das pessoas atuais que fazem essas marcas tribal, mas para o povo que fazia, elas tinham bastante significado, e a maioria deles ligada a divindades pagãs, a maioria delas, certo? Para você hoje que faz aquela marca tribal, para você não tem significado nenhum, mas essa marca tribal está te ligando a uma divindade, né? Uma divindade, está te ligando a um espírito demoníaco. Você que não sabe disso. Entendeu? Só que a ignorância não te impede de viver uma realidade, ok? Te impede de viver os benefícios da verdade, mas não te impede de viver os malefícios da iniquidade. Então, tipo, tatuagem, meu amor, esquece. Ela não tem propósito nenhum, a não ser fazer com que você banalize a dor, como você trate o sofrimento, como você acredite que a sua força reside na sua resistência à dor. Enquanto para nós, sionitas, a nossa força resiste a nossa perseverança em continuar no caminho que nos está proposto, produzindo coisas. Então, eu vou continuar resistindo a esse desconforto que está aqui, porque eu tenho um filho para nascer, eu tenho uma casa para construir, eu tenho um sonho para ser realizado. Ou seja, existe um objetivo final pelo qual, neste momento, eu estou passando por esse desconforto. Eu estou passando por esse desconforto porque eu tenho um caráter para ser aperfeiçoado. Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso matar, áreas de iniquidade que eu preciso remover. Então, tá doendo agora, mas depois eu vou rir. Porque lá em Salmo 126 você diz isso: aquele que planta com os choros e lágrimas, colherá com alegria. Então nós entendemos isso, que a perseverança, por causa do objetivo final, ela é que é a nossa verdadeira força, e não o quanto você aguenta sentir dor sem chorar ou reclamar. Se não é para produzir algo, mais uma vez eu pergunto, para que sentir dor? Então, queridos, vamos para a nossa segunda pergunta. De quem é a culpa? Quem é o verdadeiro responsável pela iniquidade e pecado no mundo? O homem, a mulher ou a serpente? Minha resposta: do homem, da mulher e da serpente. O Pai puniu a todos, cada um deles penalizado em áreas que particularmente gerariam uma maior frustração. E assim ele fez, pois todos eram responsáveis. Então, existe toda uma teologia e uma opinião a respeito de quem verdadeiramente é culpado pelo mundo estar do jeito que está. Então, durante muitos anos, a culpa recaiu apenas o pessoal como eu expliquei para vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o nosso livro, o nosso vídeo de domingo. Em um desses vídeos agora sobre a restauração, eu expliquei para vocês sobre o machismo, ok? Sobre o machismo não, eu expliquei para vocês sobre o significado do número 666, que é a distorção da identidade de gênero. Então, primeiro começou com o homem, através do machismo, depois com a mulher, através do feminismo, e hoje nós estamos indo para androginia, ok? Dá uma lida lá, dá uma ouvida lá no vídeo a respeito de Abraão, ok? Abraão a Jacó, falo sobre isso ali. Então, o machismo, ele teve várias ondas também, né? Desde o machismo radical até o machismo semi-radical e o machismo moderado, que é o que existe hoje. Da mesma maneira que o feminismo, e eu acredito que a androgenia não vai durar muito tempo, mas ela vai procurar fazer isso também.
O machismo radical sempre culpou a mulher, então a justificativa, né, a primeira onda do machismo foi super radical. A mulher foi escravizada, foi suplantada, foi menosprezada, passou um rebu, né? Por responsabilidade dela, é isso que eu quero dizer. Mas ela passou por um rebu. Então, você tem a dúvida da guria, porque com certeza, assim como todo mundo que vive na Terra, passou por todas as ondas do machismo e cada vez que o machismo se levantava, havia uma interpretação diferente de quem era a culpa. Então, na primeira onda do machismo, a culpa era da mulher, radicalmente da mulher, né? Então, você vê textos, né? Porque primeiro mulher tem que calar a boca, mulher tem que isso, mulher tem que aquilo, tudo outro, porque a culpa é sua. Hoje a gente está nessa droga aqui porque a culpa é da dona Eva. Só que aí veio a segunda onda do machismo, a última onda do machismo, que é o machismo moderado, que é tipo assim, ó, não, a responsabilidade foi do homem, porque sendo ele o cabeça, sendo ele o gênero mais importante, então é óbvio que Deus responsabiliza o homem, o macho, por todas as coisas. Porque como o homem é o gênero mais importante, como o homem é o único líder, o único cabeça, o único não sei o que, o único não sei o que, então a culpa é do homem, porque pode, tanto que eles dizem que a punição que foi dada para o homem foi maior do que da mulher. Então foi maior, por quê? Porque a responsabilidade, Deus falou e disse assim para você, macho, a terra, Deus não falou que a terra se tornou maldita por causa da mulher. Deus falou que a terra se tornou maldita por causa do homem. Então, a responsabilidade de toda a iniquidade que está aqui é do homem, porque ele é o gênero mais importante. Então, é óbvio que as ações dele têm um peso maior do que as ações da mulher. E tem a galera do tudo é do diabo, então a culpa é da serpente, porque Adão e Eva eram inocentes, eles nem sabiam direito o que estavam fazendo, pobrezinhos, e agora a dona serpentezinha foi lá e fez bagunça na mente deles. Mas a culpa não é do seu Adãozinho, não é da atualmente dona Evazinha, não. A culpa é daquela serpente rosqueada lá, aquela demônia, né? Que foi um demônio, na verdade, foi um arcanjo. Foi aquele, desculpa, um arcanjo não, foi um querubim. Foi aquele demônio maldito lá, aquele anjo caído dos infernos que se pagou de serpente, fez aquilo ali com ela. Então, existe todas umas, vamos dizer assim, existe todas uma teoria, mas a verdade é, todos são responsáveis. Nós entendemos que em Sião, homem e mulher têm responsabilidades iguais, ainda que tenham funções diferentes. Nós falamos o quê? Que o homem, ele é o fundamentador, e ele também é o guardião externo. Tecnicamente, se Adão tivesse no lugar dele, a serpente nunca teria entrado no jardim. E nós falamos que a mulher é edificadora e ela é guardiã interna. Tecnicamente, se a mulher tivesse feito o trabalho dela, a serpente nunca teria permanecido no jardim. E a serpente, obviamente, que faz parte dos anjos caídos, você está lendo o texto de Enoque, o livro de Enoque e o livro de Jassá, você já sabe até o nome do anjo, que eu esqueci agora, mas você já sabe, está ali nesses dois textos, automaticamente não tinha que incitar ninguém à rebelião, não tinha que incitar ninguém à rebeldia. E cada um deles, querido, foi punido na área que geraria maior frustração. A área que geraria maior frustração para o homem seria a área de projeto, sabe? De meter a mão, sabe? Existe isso muito forte no homem. A mulher, ela gosta de produzir, mas ela primeiro gosta de produzir a nível de relacionamentos. Ela gosta de saber que ela emocionalmente e espiritualmente está ok com o marido, está ok com os filhos. E aí, depois que ela está se sentindo ok com ela mesma, ok com o marido, ok com os filhos, ok com Deus, ela, a partir daí, começa a produzir coisas. O homem não, ele não é que ele não gosta de estar conectado emocionalmente, porque isso é mentira, ok? Mas geralmente a área que mais frustra o homem é não conseguir ser um provedor adequado. É não conseguir ser um supridor adequado. Por quê? Porque ele está pensando na sua mulher, ele está pensando na sua casa. Então, você, mulher, vai ter relacionamentos ruins. O seu marido vai se tornar o seu senhor, você vai ser a escrava dele, e a relação de vocês vai deteriorar até
o tempo de restauração de todas as coisas. E você, homem, vai ser um péssimo provedor. E você, serpente, que se paga de dragão, posso voar, posso fazer aquilo, outro, você, querido, vai rastejar e comer pó todos os dias da sua vida. Cada um foi punido na parte do calo que mais doía. Por quê? Porque todos os três eram completamente responsáveis. Então, esquece essa coisa, lê o texto. Você acha mesmo que se o homem fosse o único responsável, Deus puniria a mulher? Não, querido, não puniria. Você acha que fosse a serpente, Deus puniria Adão e Eva? Não, queridos, vocês estão inocentes nessa história. Eu vou pegar essa cobra desgraçada aqui e vou jogar fora. Não, ele chamou o macho na conversa, chamou a mulher na conversa e chamou a serpente na conversa. Por quê? Porque todos os seis eram responsáveis. Belezinha? Vamos para a terceira pergunta? Terceira pergunta: um nefilim pode ser salvo? Sempre me questionei sobre isso. Se Deus deu uma chance para os filhos de Adão e Eva, por que não poderia dar uma chance para a prole híbrida, anjo humano chamado nefilim? É justo uma pessoa nascer condenada só por causa da forma em que nasceu? Fatores estes que fogem do seu controle e livre-arbítrio? Falo isso pois acredito que esta raça híbrida existe até hoje. Lógico que não iguais aos da época pré-diluviana, mas ainda assim permanecem mestiços e misturados. Minha resposta: lógico que sim. É lógico que o nefilim pode ser salvo. Eu vou ler esse texto enorme de Ezequiel 18, 1, 19 para vocês. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tem de vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é quem se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também como a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Porém, se esse cara justo gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes, né, comer carne sacrificada, contaminar a mulher, oprimir, praticar roubo, levantar os olhos para o ídolo e tal, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto, e o seu sangue será sobre ele. Aí então aqui fala, um cara justo que gerou um filho injusto. Então o filho vai morrer por causa da sua injustiça e não vai ser salvo por causa da justiça do pai. Agora uma outra situação. Diz que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, etc. tal, não receber juros, e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Então, querido, assim, eu também, né, eu sei disso, que os nefilins existem até hoje, mesmo que não da forma como é, até porque não, nem tem como ser da forma como eles eram antigamente, porque antigamente a geração humana que existia antigamente era muito mais inteligente, poderosa, saudável e forte do que as gerações atuais. Então é óbvio que a cada junção disso eles vão nascendo mais fracos, porque
a própria humanidade estar mais fraca. Então, não é a mesma coisa como era antigamente. Mas ainda existe essa raça híbrida e coisa. E a mesma coisa, o que é um ligre? Um ligre, querido, é uma mistura de leão com tigre. E não é só porque ele nasceu misturado que ele deveria ser morto. O que vai justificar sacrificar esse ligre é porque ele se tornou uma ameaça à sociedade. A mesma coisa, um nefilim. Então, tipo assim, qualquer pessoa, seja ela misturada ou pura, qualquer pessoa, os anjos, querido, teriam sido perdoados se tivessem verdadeiramente se arrependido. Adão e Eva, lá no início da sua queda, né, da sua desgraça, da rebelião que eles causaram, teriam sido verdadeiramente perdoados se eles tivessem se arrependido. O problema não é a mistura. O problema não é o que você fez, o problema é a sua falta de arrependimento. Então, se o Nefilim, independente de como, quem são os pais dele, e ele caminhar na justiça com inteireza de coração, ele será restaurado, redimido e salvo, sim. Então, qualquer pessoa, querido, que caminhar na justiça, independente de quem era o pai dela, de quem era a mãe dela, se ela caminhar na justiça e o coração dela encontrar verdadeiro arrependimento, ela será salva. Ela pode ser um leão, um tigre ou um ligre. Belezinha? Então vamos à nossa quarta pergunta. O dízimo ainda é um mandamento válido? São tantos ensinos e opiniões sobre esse assunto que eu não sei qual é o correto. E como você, apesar de ser extremamente desconcertante, eu não me acho extremamente desconcertante e muitas vezes desconfortável, concordo com a parte desconfortável em seus ensinos. É sempre direta e linear. Decidi lhe perguntar: como devo entender o dízimo? Ele ainda é um mandamento válido para os nossos dias? Veja a minha resposta: sim. A lei do dízimo é eterna e, por isso, atemporal. Primeiro texto, Gênesis 14, 17 e 20, diz assim: após voltar Abraão de ferir a Kedorlaomer, corrigindo, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão, ou Abrão, o dízimo. Então, o dízimo é antes da lei. Outro texto, Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação todas. Malaquias 3, 8 e 9. Último texto, Lucas 11, 42, diz assim: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça, o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquela. Ou seja, vocês deveriam dizimar ao Senhor, mas vocês também não deveriam desprezar a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer as duas coisas. Então, querido, o dízimo ainda está após a lei. Todo cidadão de um reino ou país sabe que há um percentual da sua renda que não lhe pertence exatamente. Este percentual são impostos ou tributos, são valores destinados aos cofres públicos, no caso de uma democracia, ou ao tesouro real, no caso de uma monarquia. Ainda que os tributos ou impostos geralmente são devolvidos à população em projetos de melhoria urbana, saneamento, entre outros, ainda assim estes valores não pertencem ao súdito ou ao cidadão. O dízimo é um tributo, melhor dizendo, faz parte do pacote de tributos destinados à família real de Sião, a primeira família mesmo, né? As 5 árvores lá. Os habitantes da terra, em todas as épocas e gerações, devem perpetuamente tributarem a Elohim, tanto como um ato de submissão ao governo dos céus, quanto como um reconhecimento da provisão presente e futura deste sobre as suas vidas. Somente os membros da primeira família
podem anular ou redirecionar os tributos. Redirecionar para quê? Na ausência de algum membro da família real na terra, é dado aos sacerdotes que a família real instituir. E somente eles têm permissão para rejeitá-los. Nenhum habitante da terra, mesmo sendo uma autoridade constituída, tem permissão de alterar ou anular a lei dos tributos sem prévia autorização. Então, querido, o dízimo é um princípio de justiça. O dízimo não é um princípio da lei mosaica. A lei mosaica, a gente chama que é uma lei misturada, que tinha princípios da justiça, mas também tinha princípios que precisavam acontecer naquela época ali por causa do que estava rolando naquela época ali, vamos botar assim. Mas o dízimo é um tributo que você dá à família real, ou que você dá para aquelas situações ou para aquelas pessoas que a família real determinar. E isso é eterno. Se você ler no período milenial, lá em Zacarias, eu acredito que é em Zacarias ou Miqueias, o texto correto está aparecendo para você aqui, você vai ler assim, ó, que de ano em ano, né, durante o período de 1000 anos, as pessoas terão que ir até Jerusalém para celebrarem festa com o Senhor, e geralmente quando vão para Jerusalém, entregam os seus dízimos e os recursos. E durante o período de 1000 anos, as nações que não subirem a Jerusalém para fazer a celebração anual, não irá chover. Elas passarão por um período de seca. Por quê? Porque o dízimo é atemporal, o dízimo é um princípio da justiça. A terra é um reino filial. Se você já estudou o nosso último estudo complementar, eu liberei para vocês o capítulo 1 e 2 do livro O Reino versus a Religião, e ali eu explico a relação que há entre a terra e os céus. A terra é um reino filial, e todo o reino filial honra o reino matriz. Assim como o filho deve honrar seu pai e sua mãe. E você não honra o seu pai e sua mãe apenas com elogio. Você também honra com tarefas. Você também honra com obediência. Você também honra com dinheiro. Né? Você honra com dinheiro, sim. Você vê Jesus falando isso lá em Marcos, de que acusando os fariseus que estavam ensinando os filhos a desonrarem os pais financeiramente. Então, se o filho chegasse e dissesse assim: esse dinheiro que eu tenho é oferta para o Senhor. Então, o filho estava liberado a desonrar o seu pai e sua mãe. Por quê? Porque existe um aspecto de dinheiro também. Mas é 10%, sim. O dízimo, que é 10%, é sobre renda constantes e fixas. A gente vai explicar isso para vocês melhor em algum dos nossos vídeos aqui. Acredito que será pelo próprio vídeo do estudo complementar, do nosso quadro estudo complementar, ok? Mas existem outros tributos também. Você vai ler lá em Números 31 que Deus pediu tributo, porque tributo não é só dinheiro. Os tributos podem ser dinheiro, podem ser animais, podem ser pessoas, podem ser alimentos. Tudo isso está dentro do conceito do tributo. E dependendo do tipo de tributo que for, pode ser 10%, pode ser 0,02%, pode ser 0,06%, pode ser 3,3%, não importa. Dependendo da situação, existe uma parte desse percentual, que o máximo é 10%, que você tributa à família de Sião, em honra à família de Sião, ou você tributa diretamente para eles ou em honra a eles. Era por isso que Jesus, no seu ministério, ele recebia diversos tributos de discípulos e de outros colaboradores. Por quê? Porque o herdeiro estava na terra. Então é óbvio que na presença de um membro da primeira família, os tributos sejam direcionados para ele. E na ausência física de um herdeiro, então os tributos serão direcionados para aqueles locais, pessoas e casas que a própria família real já deixou estabelecido. Certo? Então, o dízimo sempre será válido. Agora vamos para a nossa última pergunta. Essa última pergunta tem a ver com os comentários que eu tenho feito a respeito do sacrifício de Cristo e o sacrifício das duas alianças. Então, eu vou responder uma dessas perguntas que me foram feitas aqui, mas você não fique preocupado, porque
eu estou preparando para vocês vão receber isso até segunda-feira, a próxima, ok? O estudo complementar do nosso próximo vídeo estudo, aonde eu falo com riquezas de detalhes, que foi isso que a mulher tinha me pedido. Por favor, me explique isso com riqueza de detalhes. Eu não vou poder explicar aqui no vídeo, mas no estudo complementar eu explicarei todo esse assunto muito bem, com riqueza de detalhes. Eu espero que depois disso você não tenha nenhuma dúvida, mas caso haja, você sabe, né? O nosso e-mail está aparecendo aqui na tela, basta que você nos pergunte também. Belezinha? Vamos lá. A quinta e a última pergunta do nosso vídeo de hoje. Como assim outra aliança? Eu estou chocada e ao mesmo tempo temerosa com os últimos vídeos postados no canal. Nunca pensei em ouvir que a aliança de Cristo foi anulada. Sempre a tive como certa e permanente. Mas eu sei que este assunto não foi explicado bem ainda, pois as duas vezes que lhe ouvi, você falou dele brevemente. Por isso peço que me explique devagar, com riqueza de detalhes, que história é essa de outra aliança. Não é outra aliança, mas novos sacrifícios. Para te responder essa pergunta, vou separar a resposta por tópicos. Primeiro tópico: para ser uma nova ou outra aliança, o sangue derramado deveria ser de uma qualidade superior ao sangue de Jesus. E seus irmãos não são superiores e nem inferiores a ele, são iguais. Por isso é a mesma aliança, mas novos sacrifícios. Em outras palavras, deveria ser um tipo diferente de sangue para caracterizar uma nova aliança. Então, minha primeira resposta sobre isso. Querido, as duas alianças, certo? A aliança, eu quero dizer assim, ó, é o mesmo Deus, é o mesmo Elohim que organizou as duas alianças, ok? Então, se a gente for olhar para o autor da aliança, nós não estamos falando de alianças diferentes aqui. E isso é a primeira coisa que eu quero deixar claro para você. Não é a aliança de Moisés, é a aliança de Deus por meio de Moisés. Não é a aliança de Cristo, é a aliança de Elohim, a aliança de Deus por meio de Cristo. Ou seja, Deus ainda é o autor da aliança. Então, ainda se trata da mesma questão. Entretanto, a aliança que foi organizada, orquestrada por meio de Moisés, ela se fundamentava em sangue de animal, de diferentes tipos de animais, ok? Diferentes tipos de animal, mas ainda assim era sangue de animal. A aliança orquestrada por meio de Cristo é o sangue de Elohim, é o próprio sangue dele sendo derramado. E os dois irmãos de Jesus celestiais, as duas testemunhas, eles também são Elohim. Então ainda é o sangue de Elohim. É o Filho de Deus para outros filhos de Deus. Então não são sangues diferentes. Não é uma aliança diferente. É a mesma aliança. Então, da mesma maneira que a aliança de Moisés era animais, só que diferentes tipos de animais, essa nova aliança ainda é o sangue de Elohim, só que é outra fonte de sangue de Elohim, são os outros irmãos. Então não são duas alianças. Por quê? Porque primeiro que o fundamentador, o autor da aliança ainda é Elohim, ainda é o pai, a mãe, ainda são essas pessoas. E segundo que Moisés foi um instrumento para orquestrar essa aliança, assim como Cristo é um instrumento para orquestrar a nova aliança. Mas o que diferencia uma aliança e a outra não são as pessoas, é o sangue. Ok? Então, uma aliança fundamentada em sangue animal, outra aliança fundamentada no sangue de Elohim. Então, é a mesma aliança, ok? Só que são novos sacrifícios, assim como ocorreu no passado. Vamos dar continuidade aqui. Se você estudar os sacrifícios realizados na aliança de Moisés, que, como sabe, era apenas uma sombra dos bens futuros ou uma representação de algo superior, leia Hebreus, sabes que o cordeiro não era o único animal utilizado para a remissão de pecados. Outros animais, principalmente novilhos, também eram utilizados. Isso revela que, apesar de ser uma única aliança, para que ela pudesse ser assegurada, mais de um tipo de sacrifício deveria ser realizado. Certo? A aliança de Moisés era sombra de bens futuros. Terceira resposta. O livro de Hebreus trata os seguintes assuntos.
comparação entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício de animais, a exortação para a maturidade, santificação e perseverança, honra e etc. O livro não trata sobre todos os elementos da nova aliança, tanto que no capítulo 6 você vê isso, ele dizendo, eu vou falar umas coisas para você, se der tempo a gente volta em outros, Hebreus 6, do 1 ao 3. Nem sobre os finais do tempo, e muito menos sobre os assuntos que ocorrerão numa fase posterior a de Jesus. Por isso é totalmente esperado que ele não cite sobre novos sacrifícios. Então, até tem uma polêmica que está rolando assim, se a Bíblia é suficiente ou a Bíblia não é suficiente. A Bíblia faz parte de um todo. E é óbvio que dentro do objetivo dela, ela é totalmente suficiente, ok? Só que, tipo assim, Cristo voltou? Não. Então ainda há muita história para rolar até que Cristo volte. E você precisa de novas informações, de novas direções de Deus até que ele retorne. Certo? E Apocalipse te apontou que tinha uma fase 2. Sabe? Quando foi revelado para João em Apocalipse, João viu até o final das coisas para mostrar para você que tinha mais coisa depois da descida de Cristo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Só que, tipo assim, o escritor de Hebreus, ele não teve a revelação de João. Ou se ele teve, ele não quis informar isso na carta que ele escreveu aos Hebreus. Ele não quis. O assunto que ele trata na carta é: eu quero que vocês entendam a diferença entre a aliança de Deus por meio de Moisés e a aliança de Deus por meio de Cristo. Eu quero que vocês se limpem do pecado. Né? Lembra, a gente leu no Hebreus 10, no vídeo passado, no vídeo de domingo, e se você ler no Hebreus 11 também, no capítulo seguinte, diz assim, ó, porque pela vossa luta pelo pecado, vocês não resistiu ainda até o sangue. Então ele está falando esses assuntos. Não leia o livro achando assim, não, ele está falando mais. Não, ele está falando sobre esses assuntos. É a mesma coisa. Eu vou fazer uma reunião gerencial com os colaboradores, né, dentro da área administrativa. Eu tenho 58 assuntos para tratar que a gente precisa organizar a empresa e etc e tal. Mas naquela reunião eu vou tratar de 4 pontos. E aí eu trato sobre aqueles 4 pontos. E todos os outros eu não falei, todos os outros eu não citei. Mas eles existem? Existem, mas eu não citei naquela reunião. Eu não falei naquela carta. Então, o fato de o escritor de Hebreus, que pode ser Timóteo, não foi Paulo, mas pode ser Timóteo, pode ser Apolo de Alexandria, etc. e tal, ter não citado, sim, mas além disso vai ter outro. Não, é porque primeiro que ele estava falando sobre comparações de sangue. O sangue de Cristo, o filho de Elohim, é superior ao sangue de animal. Alguém tem dúvida disso? Ninguém. Ninguém tem dúvida disso. Então, se há uma questão de comparação de sangue, e os irmãos celestiais de Jesus ainda são filhos de Elohim, o texto de Hebreus se encaixa com eles também, porque o texto em questão é dizer o sangue de Cristo é superior ao sangue de animais. Então, o sangue do Filho de Deus é superior ao sangue de animal. E quem são as duas testemunhas? Não são humanos normais da Terra, são humanos sim, porque já encarnaram, né, espírito e corpo, mas são filhos celestiais. Então ainda está dentro da mesma aliança, ainda é o mesmo sangue, ainda é Deus derramando a favor de vós, ainda é tudo a mesma coisa. Certo, querido? Então, primeiro ponto, assim, não fique vendo mais do que é no texto. O cara tratou sobre assuntos específicos e você tem que se atentar àquele assunto que ele tratou. Mas você, se quiser saber mais sobre as duas testemunhas, Zacarias falou sobre ela, Miqueias falou sobre ela, Isaías falou sobre ela, Gênesis no Pentateuco tem sombras a respeito dela, Apocalipse também falou sobre elas. E, tipo, até Paulo, se você interpretar Romanos, quando vier a manifestação dos filhos de Deus, você pode incluir elas ali também. Só que ali não fala só sobre elas, fala sobre todos os filhos de Deus. Ok? Tem um monte de outros textos que, quando aborda esse assunto, revelam sobre ele. Você não pode, mais uma vez, aquela regrinha que a gente ensina para estudar as escrituras. Pegue a ideia central, mas nunca, jamais fuja do contexto.
Beleza? Vamos lá. Minha quarta resposta sobre isso. Entenda, excetuando João, eu acabei de falar, né, que no final dos seus dias na terra teve uma revelação do final dos tempos. Todos os demais discípulos estavam doutrinando o povo para migrarem da fase de Moisés para a fase de Jesus. O enfoque era apenas este, a ordem que lhes foi dada era apenas esta. Nenhum deles enxergou além da sua própria época, mas mesmo assim, né, a não ser João, mas mesmo assim já exortavam o povo a não anularem a aliança de Cristo da mesma maneira que o povo de Israel havia anulado a de Moisés. E aqui tem os textos onde falo isso, né? Você pode ler Romanos 11, 22, Gálatas 4, Gálatas 5, Hebreus 10, 26 e 39, Gálatas 2, versículo 20 e 23, 1 Pedro, João e etc. E todos esses textos que eu já citei, além de outros, né, eles falavam algo muito interessante assim. Você precisa permanecer na novidade de vida que você recebeu de Cristo, andar conforme o comportamento dele, ou andar conforme a justiça dele, porque senão o que ele fez na sua vida será em vão. Nada irá adiantar ele ter morrido por você se você não mudar. E aí, uma das coisas que eu acho mais chocante, duas coisas me chocam pelos comentários que as pessoas estão fazendo sobre a resposta que eu dei. Primeiro, ninguém está se preocupando que mais dois inocentes, na verdade não serão só dois inocentes, já que há toda uma família, irão morrer pelo sacrifício, pelo pecado das outras pessoas. Ou seja, ao invés de estar pensando no arrependimento que deveria gerar sobre isso, estão se preocupando em eu achei que eu estava salvaguardado, que eu poderia aceitar Cristo e viver a minha vida torta do jeito que nada iria de mal ia me acontecer, certo? Então, essa primeira coisa me choca. Ao invés de a pessoa tomar consciência de que o comportamento dela, né, tá levando outros inocentes a morrerem, a serem ridicularizados, torturados e mortos, ela está se preocupando em não, eu quero que você me explique direito, porque eu nunca pensei que o meu comportamento iria anular o que Cristo fez na minha vida. Tá, mas está nos textos. Mesmo nas Bíblias adulteradas, Satanás não conseguiu negar essa verdade. Está ali. Ele pode ter criado doutrinas, né, predestinação, a do eterno pecador, para enganar você. Mas se você procurasse ler nas Escrituras, você ia ver que aquilo que esses caras ensinam é mentira. Faltou ler as escrituras, porque está escrito ali que se você não viver conforme a nova vida, de acordo com o que se espera de você, aquilo que Cristo fez seria anulado na sua vida. E outra coisa que eu choco sobre isso, que é uma ponte desse assunto, é que assim, a maioria das pessoas achava que o problema da aliança com Israel foi o sangue animal, que a aliança foi anulada foi pelo sangue animal, mas não foi isso. Eu quero ler para você Jeremias 31, para você entender o real motivo pelo qual a aliança foi anulada. Não foi porque era fundamentada em sangue de animais, certo? Tira essa ilusão da sua cabeça. Vamos lá, Jeremias 31, versículo 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, aqui o que você lê no versículo 32? Eles anularam a minha aliança, apesar de eu ter cumprido a minha parte do acordo. Ou seja, se o povo de Israel não tivesse anulado a aliança, o sangue de animal valeria para a remissão dos pecados dele. Mas são muitos sacrifícios. Sim, porque o ser humano tem um valor superior ao de animal. Então, para você pagar, né, o quanto custa o ser humano, muitos animais têm que ser sacrificados. Porque, independente de como Satanás fez você se sentir, querido, em Sião, o ser humano é altamente valorizado. É por isso que Deus prefere restaurar
ao invés de destruir, que destruir é o último recurso que ele usa para conter o problema da iniquidade. Mas a tentativa de Deus é sempre restaurar. Por quê? Porque há um verdadeiro valor para o ser humano. Ele realmente vale muito. Salmos 49 diz que nem todo o dinheiro que há na terra conseguiria pagar o verdadeiro valor de uma vida, o verdadeiro valor do ser humano. E o animal, ele é precioso, ele é valoroso, mas ele não é no mesmo peso que um ser humano. Entende? Então, tipo assim, mas mesmo assim, com inúmeros sacrifícios, se o povo de Israel tivesse permanecido fiel a Deus, em obediência a Deus, a aliança deles valeria, porque o problema nunca foi o animal, o problema sempre foi a desobediência. Sempre foi a iniquidade, sempre foi o desejo de minha justiça, minhas regras, corrigindo, né? Minha vida, minha justiça, né? Minha vida, minhas regras. Sempre foi esse problema. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as inscrevereis. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então, o que está acontecendo? O que percebe aqui? A nova aliança é baseada aqui no sangue de Elohim, sim, mas também é baseada num conceito de que a justiça de Deus vai estar na sua mente vai estar na sua mente e vai estar no seu coração. Para a aliança ter êxito na sua vida, você não apenas tem que passar pelo processo do perdão de pecados por meio do sangue de Cristo, mas você precisa deixar que Deus inscreva. E você vê esse mesmo texto em Hebreus 10. Escreva a justiça dele na sua mente e no seu coração. Por quê? Porque João fala isso, que se você é filho de Deus, você tem que praticar a justiça. Se você realmente permanece em Cristo, você tem que andar conforme ele andou. E Cristo cumpriu toda a justiça. A justiça de Deus estava na mente e no coração de Cristo. A aliança não é só fundamentada no sangue de Cristo, ela também é fundamentada numa decisão sua em permanecer fiel a Deus de acordo com as regras e os padrões de Deus, não de acordo do que você acha melhor para você. Se a aliança de Cristo, se o problema da aliança de Israel foi só uma questão de sangue e não de desobediência, não minha vida, minhas regras, ela estaria valendo até hoje. Os apóstolos não exortariam o povo daquela época a permanecerem em santificação, em justiça e caminhar e praticar a justiça. Porque foi dito, e eu li para vocês outros textos, e no estudo complementar a gente vai citar muitos outros textos, aonde deixa bem claro que se você não permitir que a lei de Deus seja escrita na sua mente e no seu coração, Cristo de nada vos adiantará. De Cristo vos desligastes, como você lê lá em Gálatas 4 e Gálatas 5. Ok, querido? Então, isso nós encerramos o vídeo de hoje. E como vocês sabem, no mês de dezembro a gente só vai ter um vídeo, porque a gente vai dar uma pausa, né? No mês de dezembro, onde nós teremos vídeo até o dia 15 de dezembro. Então, teremos apenas uma sexta, onde nós teremos o quadro Perguntas e Respostas. E até lá. Deus abençoe você.